Olá, ouvintes! Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias e hoje a gente vai com um assunto bem polêmico. Eu peço de antemão que tenham, por favor, cabeça aberta e não vamos julgar. Ninguém sabe o que se passa na cabeça da pessoa para ela chegar a fazer uma coisa dessas. Então vamos relevar, tá bom? Eu sempre temi por esse momento no canal, mas eu preciso colocar, afinal de contas, nem tudo são flores, nem tudo são lobisomens. Nós vamos falar hoje sobre pactos, acordos, crendices, tem um outro nome dentro do Romani que chama bigode. No auge do bigode, tá bom? Antes de mais nada, como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a Débora, a sua contadora de histórias. Nesse canal, conto relatos que eu recebo por e-mail. Eu estou tensa, desculpa. Tanto é que eu gravei em outro lugar. Eu vou trazer o áudio para cá. Mas antes disso, sente-se confortavelmente, ou não tão confortável, porque de repente o assunto pode te irritar. Tem gatilho? Sim, todos têm, né? Então vamos ouvir os relatos dos nossos irmãozinhos, combinado? O próximo relato é o seguinte. Com certeza, não gostaria de estar escrevendo esse relato. Eu não vou mentir. Gostaria de estar escrevendo uma história de amor, aquelas com um final feliz, uma história de superação. Mas vendo aqui essa situação, eu preciso que seja um relato real, que sirva de lição. Vou dar meu nome como AC. Sou de Timon, venho de família simples e pobre. Trabalhamos no campo. Sempre tivemos muitos problemas em relação a dinheiro. Um ou outro irmão trabalhava fora e já se enrabixava com rabo de saia e se casava, saindo de casa. Seria uma boca a menos, porém, um dinheiro a menos também que entrava nessa casa. Eu falava para os quatro cantos que eu queria sair dessa vida. Queria ter dinheiro, tirar os meus pais dessa vida, para dar uma vida de qualidade para eles. Para eles e para minha família toda, tá? Meu pai trabalhava de sol a sol. A minha mãe nos dava o que tinha para comer. Quantas vezes eu comi farinha com água porque eu passava fome, era o que tinha. E foi então que eu comecei a trabalhar na casa do seu Francisco, para ajudar ele a erguer a casinha dele. Me saí tão bem que me chamaram para continuar a construção de um galpão. E me saí bem também, e foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro. Mas não era o suficiente. Meus pais ainda passavam necessidade. Eu fui ajudando lá em casa, o problema é que eu precisava ganhar mais, e rápido. Meu pai estava com dores no peito, ele precisava de um tratamento, e não tínhamos dinheiro para ajudar. Se ele fosse ao médico, ele perderia dias de trabalho, perderia dinheiro, o que a gente não podia, a gente não tinha esse luxo. Naquele dia, eu orei para Deus pedindo ajuda. Fui trabalhar e voltando para casa, eu encontrei um homem de capa preta e uma cartola preta. Ele não andava, sabe? Ele flutuava. Eu estava tão cansado que eu achei que o sono estava me fazendo ver coisas. Ele se aproximou de mim e me disse: Deus me enviou e eu gostaria que você fizesse um acordo comigo. Ele me daria dinheiro se eu tivesse palavra e disciplina. Eu pensei que ele estava brincando, mas foi o que ele me pediu: disciplina e palavra. Só por isso eu topei. Não é tão difícil ter disciplina. Não é tão difícil ter palavra. Concordam? Ele disse que me daria uma oportunidade para eu provar que eu era cabra de verdade. Mas eu deveria ajudar os menos favorecidos e estar sempre encontrando com ele no dia e hora certo, toda segunda e sexta-feira do mês, naquele local. Quando ele se virou, eu senti tontura e desmaiei. Fui acordado por um morador de rua e fui para casa. No dia seguinte, um fazendeiro me procurou, me deu emprego e virei rapidamente seu braço direito.
Em menos de um ano, ele foi de arrasta para cima e deixou tudo para mim. Ajudei os meus pais, ajudei os meus irmãos, ajudei os vizinhos, ajudei lares de crianças, adolescentes, tudo o que eu podia. Ajudei por 10 anos, sem reclamar, sem mimimi, sem murmurar. Porém, foi me cansando, porque de todo mundo que precisava, todo mundo que eu ajudava, nenhum voltava para agradecer. Isso foi me enchendo. Afinal, o dinheiro que eu ganhei era para mim, não para eles. E fui diminuindo a ajuda, e foi rendendo dinheiro, e eu fui guardando. Eu sei que eu errei. Antes que vocês falem, eu sei que eu errei. No terceiro mês que eu deixei de ajudar, fui me encontrar com a entidade e não a achei. Ele não estava lá. Ele não estava em lugar nenhum. E o meu dinheiro começou a sumir. Começou por pessoas próximas me roubando. Depois, eu passei por um sequestro. Eu fui torto e maltratado, ao ponto que me deixaram sequelas irreparáveis. Hoje eu uso muletas. Não estou pobre como antes, mas também não tenho tanto dinheiro. Quebrei o pacto, sem saber. Quebrei o acordo. Chamo a entidade há anos e ele não aparece mais. Então, se vai fazer algo, mantenham a palavra de vocês. Não quebrem o acordo, como eu fiz. Ele só pediu disciplina e palavra. E as duas coisas que eu não fiz quando eu deixei de ajudar. Obrigada, contadora, e desculpe os erros de ortografia. Mesmo com aquele dinheiro todo, eu não fui para a escola. Nossa, não é o primeiro relato desse tipo que a gente recebe aqui, viu? Acordos, pactos, palavra de bigode, é tudo igual. Prometeu, cumpre. Seja como for, seja qual for, prometeu, cumpre. Vocês notaram que eu tô com um microfone diferente? Espero que se dê por esses dias. Vai ter um feriado prolongado pela frente e eu preciso deixar tudo mais ou menos organizado para vocês. Vamos pro próximo relato. Oi, contadora, sua linda. Sou Juliana e venho contar a minha situação com uma entidade. Comecei minha vida muito cedo. Fui trabalhar em uma loja de cosméticos. O dono daquela loja era um libanês. Era como se fosse uma família, sabe? Cada filho tinha uma loja que todas juntas formavam uma grande franquia. E eu trabalhava na loja que o dono era o Omar. Eu queria fazer minha clientela, porque eu ganhava além do salário uma comissão, mas ninguém me procurava, eu era nova. E eu queria ganhar mais do que eu ganhava. Eu era ambiciosa, tudo bem. Eu grudei nas vendedoras mais velhas, observando como elas faziam. Mas nada estava bom. Elas não me ensinavam nada. Elas não falavam quando eu estava próximo, enfim. Foi quando eu ouvi o senhor Omar estava de olho em uma outra vendedora que entrou comigo. Me olhei no espelho, não me achava feia, mas por que ele não me notou? Fiquei muito frustrada, fiquei muito perdida. Quando pensei que poderia ganhar mais, as vendedoras tiravam vendas de mim. Eu tinha pouco tempo para vender, senão eu seria demitida. Me desesperei. Eu gostava da loja. Estava desolada. Não sabia o que eu poderia fazer. Eu orei para Deus pedindo ajuda. Queria ser grande. Queria ter minha própria rede de lojas. Queria ser que fosse tudo muito rápido. Naquele dia, uma cliente veio até onde eu estava. Era uma loira linda, de roupas pretas com detalhes em vermelho. Muito inteligente, muito cheirosa, com perfume de rosas. Ela me olhou nos olhos, e seus olhos eram azuis, deixavam bem intrigado, tanto a cor quanto o jeito que ela me olhava. Ela se aproximou e disse: Ô menina, pode me ajudar? Claro, o que você precisa?
Quero comprar uma linha toda de cabelos. Venha comigo. Caminhamos juntas pelos corredores e eu fui indicando produtos. E ela simplesmente foi colocando na cestinha delas. Enquanto as vendedoras estavam me olhando, e eu fui vendendo. Eu vendi praticamente o dobro do que eu precisava naquele mês. Com que a senhora trabalha? Perguntei para ela, extremamente abusada, eu sei, mas eu precisava saber. E ela me respondeu: eu vendo sonhos. Gostaria de ser como a senhora, eu disse. Mas você pode, menina. Ela respondeu, me esticando um cartão. Me encontre na esquina quando sair daqui, ainda hoje. Faremos uma entrevista e quem sabe o jogo muda para o seu lado. Fiquei animada, não vi a hora de terminar o turno. Na hora marcada, eu estava com a minha calça jeans e blusa de uniforme, lá no endereço indicado. Quando eu me aproximei, ela estava lá. Encontramos, nos cumprimentamos e eu entrei num carro preto. O motorista seguiu, rumo a um casarão antigo. Quando entramos, ela disse: fique à vontade. E foi tirando a roupa. Eu fiquei sem graça porque eu não sabia o que poderia acontecer. Ela então se aproximou e falou no meu ouvido: você disse que queria mudar de vida. Eu estou aqui para te provar que você consegue, mas tenho o seu preço. Não, moça, você entendeu errado. Eu não quero ser do job, eu disse, e ela riu. Não será. Mas para ser rica, deve servir a mim. Te darei o que você quiser, mas me dê o que eu quero. Moça, o que você quer? E ela respondeu: o seu néctar. Ela me beijou e os meus sentidos se mudaram. Senti um calor subindo e ali com aquela mulher que eu mal conhecia, tive um dos momentos mais incríveis de toda a minha vida. E ela queria mesmo, porque ela comeu todo ele. Ao amanhecer, entrei na loja e tudo estava diferente. Tava igual aos outros dias, mas o clima estava diferente, as luzes estavam diferentes, estava tudo estranho. Atendi muitos clientes indicados pela mulher. Eu vendi 3 vezes a minha meta naquele dia. Chamei a atenção finalmente do dono da loja, que me chamou para uma reunião. Antes de entrar para dentro da sala dele, ele me encantou. E eu cedi. Ele abriu uma nova loja e eu fiquei como gerente. Ganhava muito dinheiro, estava satisfeita. E em menos de 6 meses ele abriu mais uma loja. Eu passei então a me encontrar com o dono da loja até que a sua esposa descobriu. Ela me colocou contra a parede e eu a beijei. Não sei explicar o motivo, mas também tivemos um momento nós duas. Essa mulher passou a ser a minha amante junto com o próprio dono da loja. Um não sabia do outro. Pelo menos ele não sabia dela. Fui ameaçada pelas vendedoras antigas a contar tudo a ele. Eu não liguei. Eu não me importava. Todo mês eu ia dar o que a mulher queria e refazia meu pacto. A maioria das vezes eu a encontrava sozinha, mas já cheguei lá a encontrar que ela estava com um ou mais homens. Então, enfim, esse pacto dura 29 anos, agora no mês de junho de 2025. Hoje eu tenho minha própria rede de lojas, mantenho as visitas, não me casei, não paro com namorados, mas eu tenho os meus favoritos e os meus favores. Descobri que ela é uma discípula de Lilith. Eu continuo jovem, eu não mudei minha aparência e estou enriquecendo. Mas eu ajudo famílias, ajudo entidades, ajudo no que eu posso. Meu primeiro patrão já é falecido, assim como a esposa dele. E eu continuo o meu pacto. A maioria das vendedoras vieram trabalhar comigo. Eu poderia ter uma vida normal? Sim. Poderia ter uma família e filhos? Sim.
mas prefiro ser poderosa e ajudar quem precisa. Sou matrona de uma das casas de caridade mais famosas da minha cidade e outras que ninguém nem conhece. Sou influente na cidade hoje em dia, mas tem esse pequeno detalhe que eu não vou desfazer. Contadora, esse é o meu relato. É verídico. Esse pacto eu tenho há muitos anos, sem necessidade de qualquer coisa ruim que possa ter acontecido com animais ou com pessoas. Mas eu cumpro a minha palavra. Muito obrigado por me ouvirem. Até mais. É engraçado, né? São pactos diferentes e falam a mesma coisa. Tem que ter rotina, tem que ter disciplina, tem que ter palavra. É engraçado, né? Vou tomar um pouco de água, vamos começar já logo em seguida o próximo. Olá, contadora. Sou moradora do interior do estado de Pernambuco. Eu era evangélica, ia sempre na igreja. Na verdade, ainda sou, mas vou contar mais para frente. Eu era uma irmã relevante dentro da cultura da igreja. Ajudava todos que precisavam. Eu estava sempre envolvida com as ações da igreja. Estava namorando Arthur e íamos nos casar em poucos meses. Eu era louca por ele. Até que teve um evento da igreja e Arthur me levou. O que era normal, perfeitamente normal, concordam? Na hora de voltar, ele me deu carona e deu carona para mais 2 amigos deles. Todo mundo entrou no carro, eu entrei no banco da frente e achei estranho quando Arthur parou embaixo de uma árvore, uma mangueira, e desligou o carro. Senti quando colocaram um tecido na minha boca e o cheiro era forte, muito forte ao ponto de eu perder os sentidos. Não sei quanto tempo fiquei assim. Quando voltei a mim, Arthur estava em cima de mim e eu senti muita dor lá embaixo e muita dor na cabeça. Os outros 2 estavam olhando, enquanto Arthur estava bem. Vocês sabem, não posso falar aqui, senão o vídeo acaba, né? O vídeo cai. Mas pelas roupas dos demais e marcas de sangue, não era a primeira vez que eles tinham feito isso. Eles já tinham feito e estavam se revezando, se é que vocês me entendem. Nesse momento, eu deitada de costas, olhando para a lua, eu estava cheia de raiva e pedi ajuda para Deus e desfaleci. Senti muita raiva, sim. Quis acabar com eles, mas eu não conseguia, porque eu desmaiei. Quando voltei a mim, o sangue deles, fluidos corporais, estavam todo no meu corpo. Levantei assustada e vi pedaços do que antes eram eles. E ao lado do tronco da árvore havia uma figura masculina, fumando cigarro e me olhando. Não se assuste. Você me chamou. Você é Deus? Quase isso. E riu. O que aconteceu aqui? Coloque sua roupa, por favor. Eu não sei onde está. Está ali, ó, disse ele apontando para um lugar. Não temos muito tempo. O que você quer de mim, senhor? Você me chamou, eu vim, eu já disse. Você fez isso com eles? Perguntei e ele riu. Você não se lembra? Você fez isso com eles. Todos não se lembram, não se importa. O importante é que você fez e agora está viva. Quero que você venha aqui todos os meses. Não se esqueça o acordo comigo. Acordo? Não se faça de boba. E desapareceu. Eu fui para casa. Meus pais ficaram em desespero porque eu estava toda suja. Fomos até a polícia e apareceu várias polícias até o local. Enfim, voltei como heroína da cidade. Hoje eu sou pastora, mas mensalmente me encontro com aquele homem no mesmo lugar. Sabe a palavra gratidão? Eu tenho, mas eu sei que eu fiz um pacto e faço o meu melhor. Sou casada hoje, tenho 3 filhos e não deixamos falar mal das trevas na igreja. Não temos aquele sensacionalismo, aquela coisa horrorosa, não.
Afinal de contas, eu sei muito bem quem me salvou. As trevas são necessárias, irmãos. Soube depois que Arthur estava de mudança para o Rio de Janeiro e já tinha até namorada lá. Eu seria desvivida naquele dia e ele viveria sua vida numa boa, como se nada tivesse acontecido. Então, não, eu não me arrependo. Seja lá como eu fiz aquilo, porque eu não me lembro. Eu salvei uma vida e hoje eu ajudo outras vidas. A única coisa que eu lamento foi ter confiado nele. Contadora, essa história é real. Eu ainda vivo numa cidadezinha aqui de Pernambuco. Trabalho por aqui, tenho a minha vida por aqui, sou pastor aqui. E todo mundo comenta o dia do massacre. Mas agora vocês sabem que quem fez o massacre fui eu. Bom, né? Depois de uma dessa, vamos de próxima. Minha melhor amiga Maledite. Olá, contadora. Eu sou Karen. E não, você não tá mudando meu nome. Esse é meu nome mesmo e eu mereço ser chamada pelo meu nome. Só que o restante das histórias eu vou mudar os nomes, combinado? Moro em Fortaleza e conheci Amália na escola. Sim, sabe quando você gosta da pessoa e a pessoa se torna sua melhor amiga de cara? Então, a gente fazia tudo juntas. Ela sempre se apaixonou por cada mocinho novo da escola. E eu já sou coração peludo. Nunca quis qualquer um. Eu sempre soube que tinha alguém especial para mim. Sabia que Deus estava me ensinando algo e que viria alguém maravilhoso. Os anos se passaram e, como sempre, a cada esquina, a malha quebrando a cabeça, quebrando o coração. Eu ajudei ela nas desilusões dela várias vezes. Não ofereci só um ombro, ofereci os dois. Bom, enfim. Uma a uma, ela saía mais e mais forte. Até que apareceu o Ronaldo. E eu me encantei por ele. E ele, por mim. A Malha me apoiou ao extremo. Cursamos faculdades juntos, os três. Ela sempre nos apoiando, tanto que nos casamos. Ronaldo e eu. Era amor demais ver nós dois juntos. E era lindo ver a minha melhor amiga com o meu amor conversando. Então eu engravidei. E foi aí que tudo desandou. Ele chegava cada dia mais tarde em casa. Eu ia desabafar com a Amália e ela dizia que podia ser trabalho demais. Poxa, ela é minha melhor amiga e eu acreditei. Foi quando notei que ele vinha com marcas de batom. Foi quando eu me aproximei e o segui. E sim, ele estava se encontrando com alguém. E quer saber mais? Era com a Amália. Por que eu demorei tanto para ver isso? Por que aconteceu debaixo do meu nariz e eu não notei? Por que ela estava saindo com o meu marido? Que amiga é essa? Foi então que eu procurei a Débora, a cartomante, que vocês conhecem como a contadora de histórias, e ela me atendeu, me replicou que eu deveria ter paciência porque ele estava enfeitiçado. Uma mulher grávida, acreditando no amor eterno, ouvir uma coisa dessa não é fácil. Eu pedi um adoçamento e eu esperei. Nosso filho nasceu, ele sempre foi um pai presente. Nosso filho completou 1 ano quando eu soube que ela estava grávida. Eu estava saindo de casa todo bem arrumado quando ele veio buscar nosso filho e, enfim, me convidou para jantar. Eu disse que seria outro dia. Ele insistiu para que fosse naquele. Eu falei, não, outro dia, você espera. Enfim, vamos só resumir para não ficar grande. Eu me tornei a amante dele. Enquanto ela dava à luz ao filho dele, eu engravidei novamente do Ronaldo. E ele não me deixou sozinha um dia sequer. Pagava pensão para outro filho, mas voltamos a morar juntos. Ela insistiu muito para ficar com ele. E ele não quis. Com a ajuda da Débora Anitta Cartomante, ele está comigo. Ano após ano, ela bate na nossa porta e deixa o filho dela para nós. Até que um dia ela desistiu
e deixou ele para sempre, e se mudou do país. Olá, consulentes! Aqui quem vos fala é a sua cartomante, Débora Anitta, cartomante e terapeuta. Hoje eu venho contar um caso que aconteceu com uma consulente. Quero que abram a cabeça, porque o caso aqui é bem pesado. Tem gatilhos e não recomendo para quem é sensível. Então, por favor, antes de vocês brigarem comigo nos comentários, pensem bem. Já saibam que vocês estão em um momento complicado, um momento tenso aqui. Hoje tem um relato de uma consulente chamada Aline. E ela me contou um pouco da vida dela até eu entrar na vida dela. Era a filha do meio de 3 meninas. A mãe de Aline, muito carinhosa, muito solícita, sempre quis ter um menino homem, mas nunca conseguiu. Um dia, o pai delas trouxe um menino que foi abandonado na porta da igreja, segundo ele. E a mãe de Aline simplesmente aceitou o rapazinho como sendo seu filho. Sem mais questionamentos, ela não fez questionamento nenhum. Ele já chegou com o nome de Mateus. O menino chegou na casa de Aline um pouco mais novo que ela, com 10 anos. Ele tinha 10, ela tinha 13, tá? E a Aline se apaixonou por ele. De cara, perdidamente. Achou que com o tempo essa paixão ia acabar, mas foi só aumentando. Conforme a juventude mudava o corpo do seu irmão adotivo, Mateus ganhava músculos e cabelos por partes do corpo. Enfim, e a Aline ficou ainda mais louca. Então ela passou a ficar mais próxima a ele. Um dia, numa festa, a Aline colocou algo na bebida de Mateus e eles conseguiram ficar juntos finalmente. A Aline torcia para estar grávida, mas isso não aconteceu. Seria mais fácil se os pais aceitassem o amor dos dois se ela estivesse grávida, mas não foi o que aconteceu. Ela passou então a obsediar o irmão. O irmão ficou um pouco incomodado e passou a evitar a Aline. Foi bem na época que ele conseguiu emprestar o tiro de guerra e ele pediu para ficar. Ele ficava semanas longe de casa. Nesse tempo que a Aline me procurou. E ajudamos ela a afastar essa obsessão pelo irmão adotivo. Sabíamos que se tratava. Ela aceitou alguns convites para sair, conheceu algumas pessoas, foi promovida no emprego. Tudo melhorando na vida dela. Até ela ver novamente Mateus, que veio para casa passar um final de semana prolongado. Então, os dois passaram a dormir debaixo do mesmo teto. Esperavam todos dormir na casa e ela ia até o quarto dele e ficava a noite toda. De manhã, antes que todo mundo levantasse, ela voltava para a cama dela. Já era uma doença, o amor que ela dizia sentir por ele. Estava dominando ela, dominando a racionalidade dela. E depois que ele ficou jovem, ele passou a compartilhar esse desejo com ela. Estava feita a porcaria, como ela mesma diz. A Aline engravidou. E assumiram que estavam juntos. E o pai dele, que é o pai dela, disse que não poderiam estar juntos, já que Mateus é meio-irmão de Aline. Mateus se internou definitivamente na base militar, não saía nem de folga. Aline casou-se com o namorado e teve a criança, e ele assumiu como se fosse o pai. Os pais de Aline se separaram. O pai desviveu de desgosto e a mãe começou a trabalhar para sustentar a casa. A Aline teve uma linda e saudável menininha. Se mudou com o atual marido para fora do estado. E quando a menininha estava completando 1 ano, Mateus apareceu na festa, mesmo sem ser convidado. Então, a situação de Aline ficou da seguinte forma. Aline era uma consulente nossa, estava vivendo bem, e Mateus deveria evitar ela. Passou a perseguir ela. A obsessão que antes era de Aline por ele passou a ser dele
por ela. Chegou a tal ponto que num final de semana prolongado, Mateus passou pela cidade do casal, passou lá para cumprimentar ambos e o marido de Aline, muito solícito, convidou Mateus para dormir até a casa dela. Aliás, convidou Mateus para dormir na casa deles. Durante a noite, Mateus invadiu o quarto do casal e sabia que o rapaz estava dormindo. Afinal de contas, ele tinha colocado alguma coisa na bebida do rapaz. E na cama do casal, eles se entregaram. Foi então que a Aline, desesperada, nos procurou novamente. E fizemos o possível para o esquecimento de Mateus por ela e ela por ele. E funcionou. Mateus passou a namorar e se casou com a namorada e se via um pouco, porque já que se viam, era uma paixão que só. Então, acompanha a família de Aline faz 10 anos e ainda não se curou totalmente essa ganância que um tem pelo outro. É engraçado, né? Perturbação espiritual. Consideração da cartomante. Isso não é amor entre homem e mulher. Isso é perturbação. Isso é maligno agindo na família da pessoa. Tanto que, por conta do caso dos dois, o pai assumiu que tinha uma pulada de cerca e nessa pulada de cerca nasceu Mateus. Ao contar, a mãe de Aline quis separar e por fim o pai, de desgosto, acabou desvivendo. O amor não destrói famílias. Então, isso não era amor. O tarô disse que não poderiam se ver, mesmo que se queriam. Não poderia existir esse casal. E está assim há uma década. Menos a cada dia. A cada dia eles se gostam menos. A cada dia eles se veem menos. Eles estão finalmente seguindo o que o tarô disse. E é assim que a gente trabalha, irmãos. É assim que a gente trabalha, consulentes. Dessa forma, por benefício de todos. Espero que tenham gostado do relato. A Aline é uma querida. Pelo menos uma vez a cada 3 meses ela passa por aqui. Beijo, Aline. Obrigada por permitir que a gente conte sua história. Muito bem, voltando aos estúdios, finalmente consegui chegar. Nós temos que aproveitar cada momento que nós temos disponíveis para passar a informação para vocês. A informação tem que fluir. Sei de todas as coisas, estou muito longe disso. Mas conhecimento é vida na mão de quem tem. Então, por mais que vocês estejam ouvindo nesse momento, eu tô ouvindo porque eu quero passar meu dia, eu tô ouvindo porque é gostoso. Conhecimento vai entrando na mente de vocês de uma forma suave, de forma tranquila. Você tá passando que vocês. Não, gente, nós estamos trocando informações. Por isso que existe esse canal e acabamos de abrir um canal secundário para falar mais sobre magias, mais sobre consulentes. Mas tá expondo a coitada. Primeiro, ela não é coitada, ela tá sendo muito bem amparada. Ele tá sendo muito bem amparado. Segundo, se está expondo, nós trocamos os nomes. Quantos casais acontece isso? Na verdade, quantas situações acontece isso? Então, calma, gente, calma, vamos nos amar. Mamãe falou para nos amarmos e não que nos amassemos. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Eu misturei um pouquinho dos dois canais para você ter um pouquinho de gostinho. E eu encerro por aqui hoje. Uma boa Páscoa para vocês, que vocês fiquem bem e a gente vai se falando. Um beijo.